dia, queridos alunos do segundo ano, que o Daniel passando por aqui para explicar a nossa atividade de hoje e para deixar ainda mais clara a atividade de ontem. Então, essa semana a gente está falando sobre consumo consciente, ou seja, a gente fazer bom uso das coisas que a gente tem disponível. A gente acha que porque chegou em casa e conseguiu ligar a nossa luz, aquela energia, você sabe de onde ela vem? Os materiais que a gente tem disponível no nosso planeta Terra, a água, por exemplo, é um bem que pode acabar. Então a gente tem que fazer uso consciente. E aí, especificamente agora, no começo da nossa semana, a gente está falando sobre lixo. E aí, na nossa primeira atividade, a gente estava falando sobre lixo orgânico e lixo reciclado. Na hora de separar o lixo, é comum a gente não ter o conhecimento sobre como fazer com os restos de alimento e com quais são os tipos de resíduos que podem ser misturados e como é que a gente vai dispensar isso corretamente. Então, muitas vezes a gente simplesmente joga tudo numa sacola plástica, põe na cestinha e o carro do lixo passa e leva. Esse lixo que a gente produziu acabou? Não. A gente ainda continua sendo responsável pelo lixo que a gente produz, só que a gente não está vendo ele mais. Mas isso não quer dizer que ele sumiu do nosso planeta. Então, a gente certamente já deve ter se deparado com as expressões assim, lixo orgânico e inorgânico, enquanto a gente está estudando reciclagem na escola, por exemplo. Essa classificação ela parece simples, mas ela pode gerar muita confusão para quem ainda não tem prática na hora de reciclar. O lixo orgânico é qualquer resíduo que tenha origem vegetal ou animal. Ele é produzido todos os dias nas residências, nas indústrias, nos hospitais, ou seja, em qualquer lugar. São basicamente os restos de alimento, cascas de fruta, carne, borra do café, aquele restinho do almoço que eu não quis. Essa classificação, ela parece muito simples, como eu disse, mas ela pode gerar muita confusão na hora da reciclagem. Isso porque o senso comum, ele acaba denominando lixo orgânico tudo aquilo que é de origem natural e que não pode ser reciclado, como eu falei, como os restos de alimentos, sementes, cascas de fruta. E lixo inorgânico é tudo aquilo que é proveniente da ação do homem, ou seja, foi feito pelo homem e pode ser reciclado, como plástico, papel, vidro, metal. E a gente sabe que não é assim. O lixo orgânico, se a gente dispensar ele de forma incorreta, a gente não pode descartar ele de forma incorreta, porque além do mau cheiro que esse resíduo orgânico pode deixar, eles contaminam o solo e a água. Porque durante a sua decomposição, ou seja, quando ele está se desfazendo, ele libera aquele chorume que a gente chama, que é um líquido preto. Não sei se vocês já viram que quando o carro do lixo passa, ele não tem um cheiro bom. Aquele cheiro que gera do carro do lixo é o chorume, é um líquido escuro e ele tem uma alta carga poluidora. É muito comum pensar que o lixo inorgânico é um lixo reciclável. Não são sinônimos, não são a mesma coisa. Essa ideia está incorreta e ela pode gerar muitas confusões na hora de reciclar de maneira geral. Pode ser considerado reciclável tudo aquilo que for plástico, papel, desde que esteja limpo. Vidros em geral, e é um erro muito grande enviar para a reciclagem papel com adesivos ou até as famosas embalagens de salgadinho, que no pacote da embalagem de salgadinho, muitas delas vêm dizendo que elas são recicláveis, mas elas não são. É preciso, afinal, a gente pensar na forma como está descartando o lixo. Então, já aprendemos aqui que o lixo inorgânico e o lixo orgânico são separados, eles devem ser separados. Mas aí o lixo inorgânico, se ele estiver sujo, por exemplo, é preciso que eu lave antes de que ele vá para a reciclagem? Não é interessante que você gaste água lavando, por exemplo, um potinho de Danone antes de jogar. Mas se aquele plástico do potinho de Danone estiver muito cheio de Danone, vai causar um problema na hora da reciclagem. O resto do Danone pode azedar, também vai criar problemas e aí ele acaba dificultando o processo de reciclagem. O ideal é o seguinte:
Antes de jogar o lixo fora, deixa ele na pia e enquanto está sendo lavado os outros pratos, a água e o detergente juntos vão fazendo a limpeza deles ali embaixo. Você não está usando a água para lavar o lixo, você está usando a água para lavar os seus pratos e aquela água está passando pelo lixo antes de que você descarte. Assim, essa é a melhor solução para deixar esses itens recicláveis prontos para que você mande ele para ser reciclado. Nessa primeira atividade de hoje, a gente está vendo aí 4 tipos de lixeira diferentes. Essas lixeiras são muito comuns a gente ver na nossa cidade, mas nem sempre a gente usa da forma correta. Normalmente, se a gente está com o lixo na mão e a gente vê qualquer lixeira próxima, a gente joga todo o lixo naquela. Mas na praça da nossa cidade, por exemplo, tem essas 4 lixeiras dessas 4 cores. O papel é na lixeira azul, o vidro é na lixeira verde, o plástico na lixeira vermelha e o metal na lixeira amarela. Então, vamos imaginar que a gente está fazendo uma reciclagem na nossa casa e aí a gente vai observar quais são os materiais que a gente tem disponível em casa que pode ser enviado para reciclagem. Então, você vai criar 4 listas. 4 objetos que são de papel e podem ser enviados para reciclagem, lembrando que o papel não pode estar sujo, então o papel, por exemplo, lenços que a gente usa e não pode, papel higiênico também não pode, plástico também ideal que ele esteja limpo, o vidro e o metal. Você vai pesquisar em casa 4 coisas de cada uma e montar a sua lista de reciclagem. Do outro lado nós temos alguns elementos como um copo de vidro, a escova de dente que é de plástico, uma garrafinha de vidro, a colher e o garfo que são de metal. Nós temos o pacote de salgadinho que a gente viu que ele não pode ser reciclado, mas ele está aí. Nós temos uma caixa desses de cereal, uma lata de sardinha, uma taça, uma caixa de leite, um bombom, que o papel que envolve o bombom é plástico, e nós temos um jornal. Lá em cima vocês veem que as 4 cores das lixeiras estão disponíveis para que vocês vejam. Então o azul é o papel, o vermelho é o plástico, o verde é o vidro e o amarelo é o metal. Então você vai usar apenas essas 4 cores para pintar os objetos. O que for de papel você pinta de azul, o que for plástico você pinta de vermelho, o que for vidro você pinta de verde e o que for metal você pinta de amarelo. Embaixo nós temos um caça-palavras. No total, nesse caça-palavras, nós temos 7 palavras. Essas 7 palavras começam com essas letrinhas que tem aí. Então você vai pesquisar no caça-palavras. As palavras são metais, nós temos também plástico, nós temos também, que o Daniel, garrafas. O Daniel está olhando aqui agora para a atividade e está visualizando essas palavras. Com a ajuda dos pais, você procura elas. Algumas estão deitadas, outras estão em pé. E anota aí embaixo. Logo em seguida, nós vamos para o verso da atividade. É uma atividade de matemática sobre a nossa turma. Montamos uma equipe de 5 crianças. As 5 crianças fizeram um recolhimento de material na nossa escola. Então, Maísa recolheu algumas latas, Lucas algumas caixinhas, Mirelle garrafas, Clécio restos de maçã e Emerson papel amassado. Você vai contar esses objetos e registrar ao lado quantos objetos cada um recolheu. Depois você vai ver quantos foram no total. Para que você veja no total, você precisa montar uma conta? Não, você pode começar a contar lá em cima das latinhas de Maísa e seguir contando até a última folha de papel de Emerson, para você saber o total e responder no último quadrinho lá embaixo. Do outro lado, aí sim, nós vamos observar e ver quem coletou menos lixo, quem coletou mais lixo. E aí que o Daniel fez 3 perguntas específicas. Quem foi que coletou 7 objetos? Você vai olhar lá, você não fez a contagem de cada criança? Olha lá quantos objetos cada um recolheu e vê qual foi a criança que recolheu 7 objetos. Bota o nome ao lado da resposta. A mesma coisa quem coletou 8 objetos e quem coletou 6 objetos. Ok? Combinado? Embaixo nós vamos fazer somas. Aí que o Daniel pede para que faça o seguinte. Pegue um papel extra e à medida, se você tem dificuldades de fazer a soma,
você pode fazer os tracinhos e depois somar todos os tracinhos juntos. Por exemplo, Maísa mais Lucas. Maísa recolheu no total 7 latinhas. Lucas recolheu 5 caixas. Então eu vou fazer 7 mais 5. Se eu já sei fazer uma continha, eu posso montar ela e botar o resultado apenas. Se não, no meu papelzinho extra eu vou lá fazer. Maísa não recolheu 7 latas, então eu faço 7 tracinhos. Lucas recolheu 5 caixinhas, eu vou então escrever mais 5 tracinhos. Agora eu vou somar quantos tracinhos eu desenhei no total para eu saber a resposta. Embaixo, nós temos um gráfico. Esse gráfico possui os nomes das crianças embaixo e em pé, de baixo para cima, nós temos do 1 ao 11. Por exemplo, Emerson. Emerson é a última criança da coleta e é a última criança da tabela, do gráfico. Você vai contar quantas folhas de papel Emerson recolheu. Emerson recolheu no total 6 folhas de papel. Então, de baixo para cima, você vai contar 6 quadrinhos e vai pintar apenas esses 6. Eu posso pintar de cima para baixo? Não, porque aí vai ficar errado. Observe os números que tem ao lado. Cada linha de quadrinhos representa uma numeração. Então, de lá de baixo até em cima, eu faço 11 quadrinhos. Observe, conta direitinho e pinta. Você pode escolher uma cor para cada criança para o seu gráfico ficar mais bonito. E aí a nossa atividade de hoje é isso. Pinta as atividades, tira a foto e manda para o professor, que a gente fica bastante feliz em receber os retornos de todos vocês.